Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar nesse lugar. O meu maior prazer é te adorar, Senhor. Vem me quebrar nesse lugar. Quem está... Quero ir mais fundo, quero mergulhar mais fundo, pois teu coração é um oceano, mas é sem fim. Quero mergulhar até tocar as paredes do teu coração, mas descobri que não tem sim. Por isso quero nadar cada
Boa noite, igreja. Estamos aqui mais uma vez para introduzir a aula do seminário de hoje, que vai ser ministrada pelo apóstolo Cristiano Miranda. Nós estamos cursando o curso de Teologia Contemporânea e nessa primeira aula que nós tivemos ontem, a gente pôde aprender um pouco mais das linhas gerais e principais categorias e pensamentos da teologia contemporânea, bem conhecer também os fatos históricos que contribuíram para esse desenvolvimento. Na aula de hoje, a gente vai adensar isso um pouco mais e ver os aspectos práticos da teologia contemporânea no Evangelho nos dias de hoje, conhecer algumas heresias que precisamos combater, bem como os desafios da igreja para os próximos anos. Espero que essa aula abençoe muito você. Esse material foi preparado com muito carinho, nós agradecemos demais ao apóstolo Cristiano Miranda, e não esqueça também de fazer o resumo dessas aulas para enviar ao seu mentor e isso poder contar como trabalho para esse módulo. Deus abençoe você e uma excelente aula. Olá, meus irmãos, estamos de volta com a matéria Teologia Contemporânea aqui para Igreja Cristã do Morumbi, do meu amado amigo pastor Chori. Eu, apóstolo Cristiano Miranda, estou tendo a honra de servi-los, colocando linhas gerais em um assunto que é tão extenso, tão profundo, mas que a partir de agora a gente vai tentar trazer ele bastante próximo das nossas realidades, para o Evangelho na igreja no Brasil, no mundo, mas também para as nossas realidades de vida. Lembrando vocês que eu vou depois deixar todo esse material que vocês estão acompanhando pelo vídeo disponibilizado, também um e-book que eu me comprometi na primeira aula sobre verdade e mentira. Eu vou estar entregando a todos vocês gratuitamente e o pastor Chori eu vou passar para ele e vai ver uma maneira de distribuir para vocês. E assim a gente consegue ter um conteúdo que fundamente um assunto que é tão amplo, tão complexo, e nós estamos tentando aqui trazer para vocês visões e linhas gerais em 2 aulas, tá bom? Então, vamos iniciar a aula de hoje através do ponto 3, os aspectos práticos da teologia contemporânea no Evangelho que vivemos hoje. E por questões didáticas nós vamos dividir a influência das principais vertentes da teologia, e eu queria começar com a teologia da libertação, né? Nós vamos começar pela teologia da libertação. Não existe uma teologia da libertação, e sim teologias de libertação. Qual é a base disso? Buscam revisitar tradições bíblicas, buscando as imagens, né, de grupos indígenas, negros, mulheres, crianças, estrangeiros, que geralmente passam desapercebido pela teologia mais conservadora, que é feita por homens brancos de países desenvolvidos, né? Dentre as teologias da libertação, destaca-se a teologia da libertação, da qual surgiram a teologia feminista, a teologia negra, né? São pontos de destaque dentro da teologia da libertação. A teologia da libertação nasceu por volta dos anos 60 do século XX, período de extrema movimentação política, e destacou-se o movimento socialista que teve grande força a partir da revolução liderada por Fidel Castro. A igreja cristã posicionou-se ao lado dos grupos desfavorecidos, fazendo a opção pelos pobres. Então, a teologia da libertação, ela nasce através de uma aparente necessidade de uma teologia que alcançasse as classes menos favorecidas e que não estavam sendo abraçadas pelo Evangelho. Aquilo que aparentemente nasce com uma boa intenção, ele já é meio que absorvido na sua raiz por um movimento socialista, trazendo um forte cunho político e ideológico para aquilo que nós chamamos hoje de teologia da libertação. Nós não temos como avaliar as intenções dos seus fundadores, porém podemos avaliar que os assuntos importantes, como por exemplo, né, foi destacado que um dos pontos importantes era a teologia feminista, né, a parte da mulher. É importante, por exemplo, o papel da mulher dentro da realidade bíblica. De fato, precisa passar por uma reforma teológica. Colocar a mulher numa classe inferior de sacerdócio não é compatível com o texto de Paulo aos Gálatas. Então aqui é um texto, isso aqui eu coloco isso aqui como professor para vocês o seguinte: um dos pontos da teologia da libertação, que é um enfoque diferente, uma visão diferente para a mulher, de fato é necessário.
uma reforma na teologia que observe a realidade do Evangelho, não mais preso às heranças das tradições e culturais, mas que nós possamos ver com clareza pelo Espírito o que Paulo quis dizer quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 3, nos versículos 24 ao 29. Olha que forte isso. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui não está falando de batismo da água, está falando do batismo na morte. Se nós somos batizados na morte de Cristo, nós somos também portadores da sua vida e da ressurreição. Nisto, agora olha esse texto de Paulo, nisto não há mais judeu nem grego, servo nem livre, macho ou fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Paulo está nos descrevendo com muita clareza quando ele escreve aos Gálatas que a realidade, depois que o Espírito Santo passa a habitar no homem, aquilo que Lutero falou lá para os ritos de 1600 do sacerdócio de todos os santos, o Espírito que vem habitar no homem é o mesmo Espírito que vem habitar na mulher. Ou seja, o sacerdócio da mulher não é um sacerdócio inferior ao do homem. Infelizmente, hoje ainda está permeado em muitas das igrejas cristãs um sacerdócio inferior. A Bíblia é muito clara quando ela fala que o homem é o cabeça da mulher, isso no sentido de cuidado, de proteção, de dar sua vida, mas não de sacerdócio, porque a mulher é tão sacerdote quanto o homem nessa realidade da nova aliança, aonde não existe mais judeu nem grego, aonde gentios e judeus, todos eles necessitam de Cristo. Assim como essa classe social tão marcada pela religião e pelo judaísmo, é desfeita através da cruz. E tanto homens como mulheres, eles se tornam sacerdotes a partir da vida do Espírito que portam. Então, esse aspecto da nossa compreensão, né, da teologia da libertação é de extrema importância, né? Mas, como eu falei no início, apesar dele abordar temas importantes, o papel do negro, o papel da mulher, é evidente que esse viés ideológico político tomou esse movimento e que atualmente ele está mais produzindo divisão do que edificação no corpo de Cristo. Então agora, como eu falei, a partir da aula de hoje nós vamos ver os reflexos que a teologia contemporânea nos últimos séculos trouxe a movimentos que interferem diretamente nos dias que nós vivemos, né? Nós chegamos a mencionar na aula passada historicamente o início da teologia da prosperidade. Na aula de hoje nós vamos ver o efeito da teologia da prosperidade nos dias que vivemos, na nossa fé hoje, né? Essa é uma das doutrinas principais pregadas por todos esses movimentos. Trata-se de um extremo ao evangelho da graça, né? E infelizmente para muitos se tornou o evangelho da ganância. Por quê? Oral Roberts, que foi um dos principais pregadores, né, dessa heresia, chegou a escrever um livro, né, intitulado How Learned Jesus Was Not Poor, ou seja, como aprendi que Jesus não é pobre, né, que Jesus não foi pobre. Então, começa-se de uma forma, de uma linha tênue, colocar a pobreza ou colocar as situações de vulnerabilidade, de dificuldade, como a rejeição do favor e da bênção divina. Isso é um perigo muito grande, por quê? Porque a lei trabalhava dessa forma. A lei era pautada em meritocracia. O evangelho da graça não é um evangelho meritocrático, não é a tua riqueza ou a tua pobreza que expressam a bênção e o favor de Deus sobre a tua vida. Então, quando você traz isso à tona novamente, você reforça novamente, você se opõe à graça de Deus, trazendo a meritocracia para a nova aliança. Isso é muito perigoso,
né? É comum ouvirmos da boca dos pregadores da prosperidade coisas do tipo: você é filho do rei, não tem por que você levar uma vida derrotada, né? A princípio, uma frase dessa pode até parecer ortodoxa, mas o que muitos talvez não saibam é que para esses pregadores, vida derrotada, ser pobre, ter dificuldade financeira, vida derrotada é sinônimo de ser pobre, ter dificuldade financeira e ficar doente. Irmãos, isso é um perigo, porque isso tem trazido para dentro da igreja um pensamento tão triunfalista que nós estamos diante de uma geração de cristãos frágeis, que não sabem enfrentar os problemas, que não sabem enfrentar dificuldades, que não sabem conviver de uma forma vitoriosa com as derrotas que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar ao longo das nossas vidas, que não entendem o papel da cruz no Evangelho, porque dentro da visão da teologia da prosperidade a cruz foi arrancada, né? Então é bastante perigoso, apesar de, como diz aqui no texto, algumas frases parecem ser ortodoxas, né? Mas é bastante perigoso. Os adeptos da teologia da prosperidade acham que nós temos direito de reivindicar o que quisermos de Deus, nos esquecendo da soberania divina. E isso vai potencializando uma geração de crentes mimados, né? Que parece aquelas crianças que fazem birra no supermercado: me dá, eu quero, senão eu vou chorar. Então tem pessoas que aprenderam, através desse tipo de teologia e dessa fé, a colocar Deus na parede e exigir dele, né? E aqui eu falo, inclusive no texto, exatamente o que eu falei para vocês: produz uma geração de crentes mimados, frustrados, que não sabem lidar com a dor, com o sofrimento, porque desconhecem a cruz, né? Esse é o estrago produzido pela teologia da prosperidade. Tem uma frase do Bispo Macedo, publicado pela Folha de São Paulo, que é triste, mas eu acho que ilustra bem a realidade desse movimento. Olha o que fala: nós ensinamos as pessoas a cobrar de Deus aquilo que está escrito. Se ele não responder, a pessoa tem de exigir, bater o pé e dizer: está aqui e eu estou precisando. Sabe, irmãos, eu creio que você começar a ensinar as pessoas que Deus é um Deus que você exige dele, que você pressiona ele, é sinal que se desconhece a base principal do Evangelho, que é descrita por Paulo da seguinte maneira no seu texto, na sua carta aos Romanos: que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando nós temos a revelação do que é ser filho, né, e de alguma maneira tivemos a oportunidade de ter uma relação, né, paterna, saudável, porque a família, ela reflete, a família é a base, a célula que reflete a expressão da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós temos essa realidade de uma forma saudável, vivenciada na nossa vida, a gente não precisa nem da Bíblia para explicar que não é natural um filho tratar assim seu pai. Eu tenho meu pai também é pastor, tenho uma relação com ele incrível. Meu pai é um homem que hoje está com seus 77 anos de idade, nós trabalhamos juntos por muito tempo, convivemos no ministério por muito tempo. E eu jamais trataria o meu pai da maneira que o Bispo Macedo propõe que nós venhamos a tratar Deus. Então, se o meu pai natural, que é falho, que tem seus erros, eu tenho respeito, zelo, cuidado, apesar de amá-lo e apesar de saber que eu posso contar com ele sempre, quanto mais na minha relação com o meu pai, que é o Senhor. Então esse texto, ele está desconectado de alguém que foi resgatado através da cruz para a condição de filhos. Nós fomos adotados. E esse amor não nos permite tratar o pai com essa total falta de reverência e de respeito que é devido. Então a teologia da prosperidade, ela falha não somente na ganância que ela propõe se exigir as coisas, mas na nossa identidade de filhos, né? A teologia da prosperidade tem tomado novos formatos que atualmente estão sendo popularmente chamados de teologia do coach, né? Ainda que o coaching seja uma ferramenta profissional de grande valia, de muita eficácia no mundo corporativo,
No meio cristão, ela passou por um processo de desvirtuação, principalmente no Brasil, ganhando contornos grotescos do empoderamento do eu, de valorização do homem, de frases que aparentemente parecem inofensivas, mas em sua raiz valorizam exatamente aquilo que o Senhor deseja que seja eliminado, a natureza egoísta e vaidosa de Adão. Então, essa teologia da prosperidade ela foi tomando novos contornos. Né? Esse movimento coaching, eu não tenho nada contra o coaching, conheço amigos incríveis, inclusive o Tony, que é um amigo nosso em comum, que tem a Florida Christian University, lá no Chanceler, lá nos Estados Unidos, já me explicou e me elucidou muito a formação de coaching que eles produzem lá. Eu entendo que existem formação e pessoas sérias, mas o que nós estamos descrevendo aqui é que isso houve uma distorção no Brasil e se utilizou de uma ferramenta, vamos dizer assim, acadêmica e do meio corporativo, para trazer para dentro da igreja um empoderamento do eu. Você pode, você consegue. E essas frases, elas basicamente funcionam no meio empresarial. Elas capacitam, elas auxiliam pessoas que muitas vezes na sua timidez, nas suas dificuldades, acabam sendo encorajadas a enfrentar desafios, mas isso biblicamente não funciona. Não funciona porque muitas vezes nós precisamos nos deparar e reconhecer a nossa fraqueza, porque a Bíblia diz que quando vocês estão fracos, aí então vocês são fortes. E não é o nosso poder, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então isso bate de frente com essa teologia da prosperidade que tomou o contorno de coaching dentro da igreja brasileira. Né? Evidentemente, toda a Bíblia proclama que Deus é a causa direta da prosperidade dos justos. Aqui eu mencionei alguns textos que vocês podem ler depois. Entretanto, Deus usa uma pedagogia, isto é, um jeito correto e instrutivo para nos dar a sua ajuda e sua graça. Assim, a Bíblia mostra que a prosperidade do povo de Deus vem, olha só, pelo sofrimento e pela graça, que ensina que o começo de todo bem-sucedido empreendimento humano reside na capacidade da pessoa de resistir ao sofrimento, né? De passar pela dor. Depois, pela fidelidade e lealdade a Deus e ao povo de Deus, né? Ou seja, não é mérito humano, é a fidelidade e lealdade de Deus. Segundo, pela busca do temor do Senhor. Isso é a base daquilo que a gente pode, vamos dizer assim, chamar de sucesso da vida cristã. Nós sabemos que conduzimos todas as coisas em obediência à sua vontade, não na exigência da nossa vontade. São duas coisas que se opõem. Pela prática da justiça e pela posse do Espírito Santo. Isso aqui, de fato, é o fator principal. A nossa natureza foi transformada. E o fato do Espírito Santo residir, habitar em nós, né, essa transformação interna, ela vai produzir em mudanças externas. Outro elemento que trouxe um impacto muito trágico e tem se falado muito na igreja brasileira hoje é o fundamentalismo e a graça barata. Se o fundamentalismo também apoia de alguma forma a teologia da prosperidade, ele também norteia a graça barata ou, né, o que comumente está se chamando mais recentemente no Brasil da hipergraça. Isso nasceu a raiz vem desde a teologia da prosperidade, como a gente citou aqui, Oral Roberts e tantos outros, mas vão ganhando contornos diferentes, como o singapuriano Joseph Prince, né, que no seu best-seller Destined to Reign, Destinados a Reinar, essa expressão graça barata foi cunhada pela primeira vez pelo teólogo alemão, esse Dietrich Bonhoeffer, não sei falar alemão, que para ele a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem a disciplina comunitária, a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz,
A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça barata, também chamada de hipergraça atualmente, tem em vista a ênfase que seus proponentes dão nas conquistas do sacrifício de Cristo a despeito da santificação. Eles ignoram que a cruz de Cristo não foi uma cruz substitutiva, ele não morreu no meu lugar, ele me incluiu na sua morte. Por isso, se com ele morremos, com ele viveremos. Por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas, né, que vão ao matadouro. Então, quando Paulo escreve isso, ele está falando o seguinte: a morte da cruz não foi substitutiva, ela foi inclusiva. Jesus morreu em meu lugar, mas me incluiu na sua morte. Então, se eu morro com ele, como eu morro com ele? A partir do momento que eu renuncio à minha vida, a partir do momento que eu entrego o meu eu, a partir do momento que eu submeto a minha natureza adâmica, egoísta, vaidosa, focada nas coisas desse mundo, eu submeto isso à cruz, para que eu possa receber uma nova vida governada pelo Espírito. Isso se opõe completamente a esse pensamento tão nocivo que tem se infiltrado pela igreja e que faz parte do estudo da teologia contemporânea, porque são os efeitos mais atuais de um movimento que começou a ser estudado nos últimos séculos, né? O Prince ensina que os nossos pecados do passado, presente e futuro já foram perdoados e que desta forma não é mais necessário que um cristão peça perdão a Deus caso venha pecar. Eu tô mencionando o Joseph Prince para não mencionar nenhum tipo de ministro, pregador brasileiro e assim ser de alguma maneira antiético, né? Mas tem outros pregadores brasileiros que estão fazendo o uso desses mesmos fundamentos teológicos. Além disso, ele crê que Deus não pune o homem por suas falhas e encontra apoio para esse argumento nas epístolas paulinas. Segundo ele, os demais livros são legalistas, que é um grande erro também, né? Você vai segregando a Bíblia e escolhendo os livros que você quer ficar, né? A própria Bíblia fala aí daquele que tirar ou acrescentar um J, um tio ao livro dessas escrituras, né? Então ele fala que esses livros não expressam genuinamente a graça de Deus, o qual até era punitivo e agia com justiça na antiga aliança, mas que na nova aliança Deus se converteu, aceitou Jesus e ficou liberal. Essa é a base da teologia desses queridos irmãos. Ele baseia sua doutrina em torno de uma graça mal compreendida, né? E no Brasil esse tipo de mensagem ganhou voz através de pregadores que insistem em colocar o homem como centro do universo, né? O antropocentrismo, o homem como centro do evangelho. As mensagens são focadas nas necessidades humanas, emocionais, totalmente humanistas, o que nos leva a pensar nas ideologias renascentistas que, quando a gente leu na primeira aula, começou-se lá naquele período esse movimento dentro do iluminismo de trazer o homem ao centro do universo, de trazer um combate à fé através do racionalismo. Você vê que esses movimentos são cíclicos e que agora volta com força a igreja nesse período da história. Esse mesmo antropocentrismo nós encontramos hoje nos púlpitos das principais denominações neopentecostais brasileiras. Mas não é isso que a palavra nos diz. Jesus, ele é e ele continuará sendo sempre o centro. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é o centro de todas as coisas. E a expressão maior do seu amor foi entregar a sua vida, né, para que a morte que eu não podia morrer para produzir transformação, ele morreu, mas ele me incluiu nela para que eu também pudesse, morrendo com ele, viver a sua vida. Então, essa realidade traz para cada um de nós na graça, não existe competição. Na graça não existe meritocracia. Na graça não existe eu subir num degrau e falar assim, eu sou superior a você, porque tudo aquilo que eu tenho e vivo
eu recebi daquele que conquistou por mim através de uma morte que eu não poderia experimentar, para que eu pudesse receber uma vida que eu jamais teria condições de ter. Então, irmãos, eu creio que esses movimentos sejam um resumo das principais influências de movimentos atuais, oriundos do que a teologia contemporânea nos mostrou historicamente nos últimos séculos. E agora nós podemos então ir para a parte final dessa nossa segunda aula e consequentemente última, né, no tema teologia contemporânea, que são os desafios da igreja para os próximos anos. E eu gostaria aqui de rapidamente pontuar para vocês elementos que vão ser extremamente importantes para a igreja, para o corpo de Cristo, para que nós possamos ser eficazes no chamado que nós temos com a sociedade. Primeiro deles, coerência. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 26 ao 27. Mateus 7, 26 ao 27 diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, aqui está falando de incoerência. Eu ouço, mas eu não pratico. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correntes e rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, esse texto, ele nos mostra que precisa haver um alinhamento do nosso discurso com a praxis, do nosso discurso com a prática, daquilo que nós ouvimos, aprenderam e daquilo que nós passamos a viver. Por quê? Porque o fim de alguém que ouve o Evangelho, de alguém que ficou ambientado com o Evangelho, mas não tem a sua vida transformada, a palavra nos diz que o seu fim é a ruína. E nós não queremos ver para os próximos anos essa quantidade de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, mas que ainda possuem uma fé superficial. Nós não queremos ver essas pessoas em ruína. Então nós temos um desafio como igreja, que é arrancar essas pessoas desse lugar de superfície, né? Que esse texto fala da onde nós estamos colocando o nosso fundamento, e ajudá-los a fundamentar sua fé em Cristo. E fundamentar a fé em Cristo, fundamentar a fé na rocha, é comparado a ouvir as palavras e colocar em prática. Ou seja, nós precisamos contribuir para que a igreja possa ser coerente com aquilo que ouve, com aquilo que ministra e com aquilo que vive. Outro desafio da igreja para os próximos anos, maturidade. Irmãos, prestem atenção, todos vocês que de alguma forma participam de uma igreja local, são líderes, pastores, ou têm acesso aos seus líderes e pastores, esse é um tema extremamente importante. Romanos 8, 18 e 19. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Essa palavra filho, utilizada na carta de Paulo aos Romanos, é a palavra huios. A criação anseia pela manifestação dos ruios. O que são os ruios? Filhos maduros. Não é qualquer tipo de filho que a criação anseia. A criação, o mundo, a natureza geme aguardando a manifestação dos cristãos que nasceram de novo, mas que amadureceram. Nós não poderemos produzir transformação na sociedade enquanto nos contentarmos com a salvação, contabilizarmos tantas pessoas salvas, mas não cumprimos o nosso papel como igreja de levá-los, os salvos, a uma maturidade, né? A igreja precisa ajustar o foco para os próximos anos, não só na salvação do perdido, mas no amadurecimento dos salvos. É a nossa responsabilidade, né? Vamos ver agora aqui. Outro ponto importante. Identidade de filhos. Romanos 8, 14 ao 17. Nós estamos agora tratando do desafio da igreja para os próximos anos. Romanos 8, 14 ao 17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Nós vivemos dias de famílias disfuncionais, um aumento avassalador no número de órfãos. E esse espírito de orfandade tem invadido as igrejas. E nós temos um desafio de conduzir essas pessoas a Cristo, para que tenham a sua identidade restauradas e possam perpetuar um legado de vida e não de morte. Porque todo órfão, ele carrega um espírito de rejeição, de necessidade de ser aceito. E ele faz todas as coisas para chamar a atenção e ser aceito. E isso se contrapõe à realidade da nova vida em Cristo. O espírito de orfandade é alimentado pela natureza caída de Adão. Então nós como igreja precisamos contribuir para criar um ambiente que os nossos locais, as nossas igrejas se transformem em casas paternas, que possam acolher essas pessoas e levá-las à sua identidade de filhos, para que elas possam ser redimidas desse vazio paterno, dessa crise de identidade. Porque só com essa vida no Espírito, essa identidade restaurada, nós vamos ter pessoas sãs para que possam amadurecer e produzir transformação. Nós não podemos mais nos acomodar com as estatísticas que nos definem como evangélicos, porque o número crescente de evangélicos não virá acompanhado de transformação enquanto não cumprirmos o nosso papel como igreja de levar todos ao resgate da identidade de filhos. Está aí um desafio nosso para os próximos anos. Nós também precisamos prosseguir com a reforma apostólica que foi tão mal compreendida pela igreja brasileira. Efésios capítulo 4, versículos do 11 a 13 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Qual a finalidade? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós precisamos desmistificar os 5 ministérios, porque eles não são títulos hierárquicos, não são posições hierárquicas. A profundidade de que eles são ferramentas de serviço dadas por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Se nós queremos levar pessoas à maturidade, como nós citamos como um dos pontos e desafios da igreja para os próximos anos, não tem como você levar as pessoas à maturidade se você elimina as ferramentas que Deus deu à igreja para produzir amadurecimento. Por que nós temos uma igreja de órfãos e de crianças e bebês espirituais? Porque nós nos transformamos em igrejas pastorais, onde o pastor ele cumpre todas as funções que na verdade foi distribuída por Deus em 5 graças ministeriais que se complementam, que servem umas às outras. E essa diferente medida de Cristo distribuída ao seu corpo, que trabalhando em conjunto, é o que produz amadurecimento na vida dos santos. Então, se nós queremos cumprir esse desafio da igreja para os próximos anos, nós precisamos continuar e nos aprofundar nessa reforma apostólica. A restauração dos 5 ministérios como ferramentas de serviço para que nós, como igreja, possamos levar os nossos irmãos a uma maturidade espiritual, a estatura de Cristo. Um outro ponto aqui, e acredito que seja o nosso último, não permitir que as tradições e culturas religiosas nos roubem a clareza do que é o novo pacto, do que é a nova aliança onde nós estamos inseridos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 6 ao 11, diz assim: E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A relevância da nova aliança.
Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito, e ele se refere ao ministério do Espírito como a nova aliança, o novo pacto, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com a glória insuperável. Se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória daquele que permanece. Irmãos, a compreensão da nova aliança e do novo pacto é fundamental para a igreja das próximas décadas, dos próximos séculos. Nós seguimos ainda fazendo muitas mesclas e confusões das realidades do antigo pacto, que compõem todas as alianças feitas com Deus presentes no Antigo Testamento, e a realidade do novo pacto, que se manifesta aos homens através de Cristo com a descida do Espírito Santo. E o homem passa então a experimentar esse sacerdócio real, a essa vida no Espírito, não mais um relacionamento com um Deus externo, mas uma unicidade, nos tornamos um com Ele. Nós temos a mente de Cristo, já estamos assentados com Ele acima de principados e potestades. E uma realidade do novo pacto que é muito forte é que a Bíblia fala que o novo pacto é um pacto totalmente espiritual. Os antigos pactos eles eram visíveis porque eles eram sombras e figuras de uma realidade que é totalmente espiritual. Se a nossa mente não se converter para entender as realidades bíblicas como assuntos espirituais, nós vamos ainda continuar distorcendo e tratando assuntos espirituais para satisfazer as nossas realizações naturais e carnais. E isso desconfigura o Evangelho e enfraquece a autoridade que a igreja precisa para se comunicar com esse mundo. Então, dentre os desafios, a compreensão do novo pacto com clareza, o aprofundamento, vai fazer toda a diferença para a igreja sobre a face da terra nas próximas décadas. Irmãos, eu acredito que com isso nós venhamos a finalizar o conteúdo dessa matéria Teologia Contemporânea. Eu queria recapitular para vocês tudo aquilo que nós passamos ao longo dessas horas de aula. Nós conseguimos cumprir os nossos objetivos, descrevendo em linhas gerais as principais categorias e pensamentos da teologia contemporânea. Também vimos os fatos históricos que contribuíram para o desenvolvimento da teologia contemporânea. Passamos na aula de hoje pelos aspectos práticos da teologia contemporânea no evangelho que vivemos hoje. Falamos sobre a teologia da prosperidade, falamos sobre a teologia da libertação, falamos também da reforma que precisa haver na compreensão do papel da mulher dentro da realidade do evangelho atual. Então nós falamos dessa influência da teologia no evangelho de que vivemos hoje. E também finalizamos agora falando sobre os desafios da igreja para os próximos anos. Eu espero com isso ter contribuído com cada um de vocês, com meu amigo pastor Chori, para que uma compreensão, pelo menos em linhas gerais, do que a teologia contemporânea possa ter sido fundamentada para vocês, e agora vocês também têm condições, através desse conteúdo, de se aprofundar em assuntos que vocês possam entender como mais interessantes, ou vocês tenham mais interesse mesmo de conhecer. Eu vou estar disponibilizando todo esse material e também vou estar enviando a vocês o e-book. E também, como eu falei a vocês, nas redes sociais, você pode estar me acompanhando, Cristiano Miranda AP, e eventualmente, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar, me escrever, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Tá bom? Que Deus vos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Tchau, até mais. Valeu! Está disposto a ser um vaso novo? Erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.
te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.